boa noite, que Deus abençoe a cada um. Nós vamos fazer mais uma noite, né, de estudo, e eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. O nosso Deus é bom, fiel, e Ele cuida de nós. Com certeza Ele irá falar com você. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite, essa semana, né, é que a palavra de Deus, ela é imutável. O que o Senhor fala, Ele não muda. Ele não é como as pessoas que mudam, que se arrependem, que resolve que não quer mais fazer qualquer outra coisa. Não. A palavra do Senhor é imutável. Ele falou, vai se cumprir. Amém? O texto base que o Senhor me deu está lá em Mateus 24:35, que diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? As palavras do Senhor, todas elas deixadas na sua palavra, é para edificar as nossas vidas, para nos ensinar, para nos ajudar. E a palavra dele tem fundamento, então ela não vai passar sem que se cumpra. Amém? O mundo muda, as pessoas mudam, as opiniões mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que Deus falou continua tendo poder hoje. Tinha valor no tempo em que foi escrito, tem valor hoje e continuará tendo valor sempre, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Em Isaías 40, no versículo 8, diz assim: a erva seca e as folhas caem, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Mais uma vez o Senhor confirma que a palavra dele é imutável. Número 1, a palavra de Deus não muda com o tempo. Tem pessoas que mudam de opinião com o tempo, mas o nosso Deus não, a palavra dele permanece. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo e ele sempre será eternamente o mesmo Jesus, o mesmo Cristo, o mesmo que diz que a palavra dele não irá mudar. O tempo não altera o que Deus prometeu. O que Deus falou no passado continua sendo verdadeiro hoje. As promessas de Deus não envelhecem. Nós temos muitas promessas em nossas vidas que ainda não se cumpriram, mas com certeza várias já se cumpriram. Então continue fiel ao Senhor, buscando a presença dele, crendo e confiando que tudo que o Senhor nos prometeu irá se cumprir, para a glória do nome dele. Amém? Exemplo, Deus prometeu salvar. Esse é o nosso maior milagre, a salvação. O Senhor prometeu e ele disse que todo aquele que confessar o Senhor como Senhor e Salvador de suas almas, se arrepender dos seus pecados, ele é fiel e justo para salvar. Então a salvação é de graça. O Senhor nos promete. Nós só temos que buscar essa salvação. Desta forma, Deus ainda salva. Deus prometeu cuidar e Deus continua cuidando. Eu creio que todos vocês têm visto o cuidado do Senhor diariamente. Todos os dias o Senhor cuida de nós. O homem muda de opinião, mas Deus não. Ele continua. Mesmo aquele filho rebelde, aquele que não quer dar muita atenção, aquele que não quer fazer a vontade do Senhor, o Senhor tem cuidado. A palavra do Senhor diz que a chuva é para todos, para o ímpio e para o justo. O sol é para todos. Nosso Deus é bom. O tempo todo nosso Deus é bom. 2. A palavra de Deus permanece mesmo em meio às crises. As coisas estão difíceis, está muito conturbado, muitas coisas ruins têm acontecido. Lembre-se de buscar a saída, a solução na palavra de Deus. Em Salmo capítulo 119, no versículo 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre.
A situação está complicada, está difícil, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Vamos confiar, vamos buscar no Senhor, vamos engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Crises passam, lutas passam, tempestades passam, mas a palavra do Senhor continua firme, firme e fiel. Quando tudo estiver abalado, segure-se na palavra. Entre para o seu quarto, feche a porta, pegue a palavra do Senhor, clame, busque, ore, leia a palavra. Lá você encontrará palavras de conforto, palavras de alívio, palavras que vão te sustentar e te colocar de pé novamente. Quem se apoia na palavra não fica destruído, não fica abatido, não fica caído, porque o Senhor é poderoso para nos levantar. Na sua palavra ele fala que ele nos toma pela mão direita e nos coloca de pé. Amém? Mateus, no capítulo 7, o verso 24 e 25 diz assim: Assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. A nossa rocha é o Senhor. A nossa rocha é a sua palavra. Aquele que tem intimidade com o Senhor, ouve a voz do Senhor. Aquele que busca o Senhor na palavra, tem as respostas do Senhor na palavra. A palavra do Senhor é a nossa rocha. Procure ler, procure meditar, procure descansar a sua vida, as suas causas, todas as suas promessas nas mãos do Senhor. Amém? 3. A palavra de Deus sempre se cumpre. Sempre. Em Números 23:19, um versículo que eu amo demais, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agindo ele, quem impedirá? Tá claro para cada um de nós aqui. O Senhor, ele não é homem de mentira, ele não é homem que se arrepende, e se ele prometeu, quem é que vai entrar no meio para impedir? Quem tem tanto poder para fazer isso? Nós só temos que aguardar, nós só temos que esperar o agir do Senhor. Ele é poderoso para fazer acontecer. Então ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo ele, quem impedirá? Ninguém. Amém? Creia, confie, espere no Senhor. Se Deus prometeu, ele fará. Nenhuma promessa cai por terra. O que ele falou vai acontecer no tempo certo. O tempo é do Senhor. Nós somos muito ansiosos, nós ficamos preocupados, nós perdemos o sono por conta de algo que ainda não aconteceu. Mas se o Senhor prometeu, nós precisamos descansar, deitar, como diz a palavra, e dormir o sono tranquilo, com a paz do Senhor. Nós precisamos descansar nele todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações. Em Eclesiastes 3, fala que o Senhor disse que há tempo para todas as coisas. Tempo certo. Não vai ser nem antes e nem depois. No momento certo, o Senhor age. Amém? Existem alguns exemplos bíblicos, né? Eu citei alguns aqui. Noé recebeu uma palavra que era para ele construir uma arca, durou em torno de 100 a 120 anos. Ele recebeu aquela palavra para que ele e a sua família construísse uma arca. E o dilúvio veio. Quantos pereceram? Quantos? Somente a família de Noé foram salvos. O restante tudo morreram,
todos se perderam. Por quê? Porque não acreditavam, estavam em pecado e não queriam ouvir a palavra do Senhor, não queriam ouvir a voz do Senhor. Mas o dilúvio veio. Abraão recebeu uma promessa e essa promessa demorou em torno de 25 anos. Abraão tinha idade avançada de 100 anos. Sara, uma idade de 90 anos. Se fôssemos ver hoje, ela nem poderia gerar. Mas o que impede o Senhor de agir? Acabamos de ver agora há pouco. Se ele agir, quem impedirá? E Sara deu à luz a Isaac. Então Isaac nasceu. A promessa se cumpriu. Jesus prometeu ressuscitar. E ressuscitou. E ele voltará em breve para buscar a sua igreja. Ele voltará em breve para levar eu e você. Nós temos que crer que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. E a promessa que nós estamos aguardando, ó Maranata, vem Senhor Jesus. Breve o Senhor voltará para levar a sua igreja. Precisamos estar prontos, preparados, porque o Senhor virá e vai levar a sua igreja. Amém, igreja? Nós temos que crer. Deus vela para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus também, ela transforma vidas. Transformou a minha, com certeza transformou a sua. E vem transformando as nossas vidas a cada dia, a cada manhã, a cada momento. Nosso Deus é bom e Ele vai nos moldando para que nós sejamos como Ele quer. Nós somos barro. Nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Deixa Ele mexer, deixa Ele amassar, deixa Ele refazer se preciso for, mas que a gente possa ser moldado pelas mãos do Senhor. A palavra diz que Ele transforma vidas. Olha lá, no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é uma qualquer palavra, não é um livro comum. É um livro que transforma vidas. É um livro que salva vidas. É um livro que faz nova todas as coisas. O Senhor deixou a sua palavra para que as nossas vidas fossem transformadas. Nós precisamos crer nisso. A palavra consola, a palavra corrige, a palavra fortalece e a palavra gera fé. Quanto mais buscarmos na palavra, quanto mais tivermos intimidade com o Senhor, mais próximo nós estaremos dele. Em Romanos, no livro de Romanos, Paulo deixa claro para nós, no capítulo 10, no verso 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então leia em voz alta para você mesmo. Como é bom você entrar para um lugar, fechar a porta e começar a ler em voz alta. Você vai lendo, ouvindo, meditando e aquilo vai entrando no seu coração. E a sua fé com certeza será edificada, será aumentada. É a fé pelo ouvir é que faz a diferença. Quem lê a palavra não permanece o mesmo. Tem até um diagnóstico, foi o que posso falar? Tipo uma estatística de uma universidade muito bem conceituada, acredito que foi em Harvard, que fala que quanto mais a pessoa lê a palavra de Deus, mais chances ela tem de ser transformada. E tem até uma porcentagem. Se você lê uma vez por semana, talvez não faça tanto efeito, 2 também não. A partir da 3ª vez por semana, você já começa a ver alguma diferença. A partir de 4 vezes por semana que você lê a palavra do Senhor, tire um tempo para você entrar, ouvir, meditar a palavra, a sua vida começa a ser transformada. Pessoas que têm depressão são curadas, pessoas que têm dificuldade com o álcool são libertas, com outros vícios e assim sucessivamente. Grandes coisas acontecem por ter contato com a palavra do Senhor. Ela é libertadora. Então faça você também esse teste. Leia a palavra todos os dias. A semana tem 7 dias.
Se você lê 4 a 5 dias por semana, 15 minutinhos, você vai ver a diferença na sua vida. Você vai ver a diferença nas pessoas em volta de você. Porque a partir do momento que você é transformado, pessoas à sua volta também são transformadas. E tudo isso para a glória do Senhor. Diz assim: quem lê a palavra não permanece o mesmo. A Bíblia não é apenas um livro, ela é um alimento espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos alimentar a nossa alma. Porque a carne nós alimentamos todos os dias. É difícil esquecer de alimentar a carne, né? Mas nós temos que alimentar o espírito. E a palavra de Deus é a solução. Quinto e último. Quem permanece na palavra, permanece firme. Aquele que permanece lendo a palavra, confiando na palavra, buscando na palavra, permanece firme. Mesmo que as dificuldades apareçam, mesmo que as lutas apareçam. No livro de João, no capítulo 8, no verso 31 e 32, diz assim: se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulos quem eram? Eram os homens que ouviam e andavam com Deus, que andavam com Jesus. Eles procuravam fazer a mesma vontade de Jesus. Nós precisamos conhecer esse Deus, conhecer esse Jesus, para andarmos com ele. Eu não ando com qualquer um. A gente cumprimenta, a gente acena, mas andar com qualquer pessoa, nós não andamos. Nós escolhemos pessoas para andar. Eu sei, eu faço isso, você também faz. E o Senhor escolheu 12 que tinham defeitos diferentes, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Mas ele ensinou para cada um desses que tinha diferenças, que ele amava cada um e que cada um poderia ser mudado se seguisse os mandamentos do Senhor, se seguisse os exemplos do Senhor. É por isso que lemos a palavra, para seguir os seus ensinamentos. Permanecer na palavra é permanecer em Deus. O crente precisa conhecer a palavra. É o nosso alimento diário. Nós precisamos ler e entender a palavra. Não podemos viver apenas de emoções. Às vezes ouve um louvor e chora, ouve uma oração e fica emocionado. Não só isso. Mas nós precisamos conhecer ao Senhor. E quando ouvir a voz dele, colocar em prática. A gente se emocionar de saber que existe um Deus com todo o poder que fala com você, que entra em contato com você. Isso é maravilhoso. Olha uma frase bem forte. Emoção passa, mas a palavra de Deus sustenta. Amém? Nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Concluindo, diz assim: o mundo está mudando rapidamente. Muitos abandonam a verdade. Muitos trocam a verdade por coisas do mundo. Mas Deus continua sendo fiel à sua palavra. E a palavra dele não muda. O Senhor colocou no meu coração para que eu viesse aqui falar com você hoje. A palavra dele é imutável. Ele não muda. O plano dele para a minha vida e para a sua vida é um plano A. O Senhor não fica mudando de planos. O Senhor não fica mudando de propósitos. Ele tem um propósito e por ele vai até o fim, até concluir. E nós, quando chegarmos lá, nós daremos glória e louvor ao nome dele. Não fique mudando, não fique tentando de um lado, de outro, não. Creia somente que o Senhor tem um propósito na sua vida. E se você for fiel a ele, ele é fiel a você. Amém? No livro de Mateus 24, 35, diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você tem uma promessa, se você tem algo que o Senhor colocou no seu coração, avance, creia, ore, busque, jejue, leia a palavra, congregue. Não tente ser forte em casa, busque uma igreja. A igreja não é perfeita, eu sei que não é. Mas nós precisamos de intercessores, nós precisamos ser amados, nós precisamos demonstrar amor. Não é em casa sozinho que você vai ser forte.
Seja forte no meio dos outros. Faça a diferença. Quando eu amo, eu sou amada. Oh, glória! Quando eu me entrego, as pessoas se entregam a mim. Eu preciso fazer a minha parte. Muitos só julgam, muitos só querem receber. Comece a doar, comece a fazer, comece a ir. Faça você a sua parte. Deus quer ver uma atitude sua. Deus quer ver uma atitude nossa. Amém? Em quem temos firmado a nossa vida? Pense nisso. Você tem firmado a sua vida onde? É na palavra do outro? É no governo? É nos seus pais? É no seu esposo? Temos confiado mais nas circunstâncias em que vivemos ou na palavra do Senhor, que é fiel e poderosa para se cumprir, letra a letra? E o Senhor ainda fala que ai daquele que tirar ou acrescentar um tio, uma vírgula. Mas o que está escrito vai se cumprir. Estamos vivendo o que Deus falou? Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. E Ele tem nos sustentado. Não tem sido fácil. Mas nós não podemos reclamar, porque não tem faltado nada. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido lindo, o Senhor tem sido cuidadoso, zeloso, amoroso com cada um de nós. Fácil não é, mas o Senhor tem cuidado. Então nós precisamos estar firmes na palavra que o Senhor determinou. Ele tem propósito. Ele tem propósito com a minha vida, com a nossa família. Ele tem propósito com você também, com certeza tem. Talvez propósitos diferentes, mas tem propósito. A palavra de Deus não envelhece, não falha e não volta vazia. Continua viva e poderosa. Encerrando, diz assim no livro de Isaías 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Amém? O Senhor nos enviou e Ele tem propósito. E com certeza Ele tem propósito na sua vida também. Procure cumprir a vontade do Senhor. E o mais Ele acrescentará. O mais Ele te dará. E você será uma pessoa feliz no Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes na tua palavra, mesmo quando tudo ao nosso redor mudar. Amém? Nós precisamos crer que o nosso Deus é fiel e que Ele é justo para cumprir todas as suas promessas e cumprir o seu propósito. Amém? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo que vocês busquem e orem o Senhor de todo o coração, crendo que Ele é bom o tempo todo e que Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Um abraço e que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana.